Olá, eu sou Léo Bertolazzi, psicanalista, e seja bem-vindo ao canal Narcisismo Sem Máscara. O título do vídeo de hoje é: o narcisista sabe que está destruindo você? Nossa, que dúvida, hein? Será que ele sabe as coisas que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? Será que ele sabe que está me fazendo mal? Que isso está acabando com a minha saúde? Que isso está acabando com a minha saúde física, emocional, mental, financeira? E as consequências que isso tudo tem? Bom, isso é uma dúvida muito comum que eu percebo em vítimas de relacionamento com narcisista. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que estava me machucando, porque para muitas vítimas existe uma diferença enorme entre alguém que machuca sem perceber e alguém que machuca sabendo. E, na verdade, eu diria que isso não é tão importante, tá? A gente levar em consideração isso, porque o que importa de verdade é o impacto que isso causa na sua vida, o impacto que isso causa na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Mas voltando ao assunto, né? Será que o narcisista sabe, né? Será que essa pessoa sabe? Será que ela é narcisista? Talvez a gente tenha uma resposta aí que você não imagine, tá? O narcisista, ele sabe que você está sofrendo. Então, portanto, ele sabe o mal que está causando em você. Leonardo, como assim? Porque isso tudo é muito confuso, né? Será que essa pessoa me ama? Será que essa pessoa me odeia? Vocês já passaram por isso dentro de uma relação? Eu já vivi relações que eu me perguntava, mas essa pessoa jura que me ama, que eu sou o amor da vida dela, mas ela faz coisas que acabam comigo. Será que ela me odeia? Será que ela me ama? Será que ela quer meu bem mesmo? Porque é complexo demais, né? Então, essa é a primeira distinção importante que a gente precisa fazer, né? O narcisista sabe que você está sofrendo. Muitas vítimas acreditam que o narcisista não sabe sobre a dor delas, mas ele sabe sim, a maioria das vezes ele sabe sim. Ele vê você chorando, ele vê você implorando, ele vê você ficando ansioso, ele vê você adoecendo. E você vai muitas vezes tentar explicar o seu sofrimento, ele vê você tentando explicar o sofrimento, ou seja, normalmente ele sabe que você está sofrendo. A questão, né, disso que eu estou perguntando, não é falta de informação. Nossa, Leonardo, mas se ele sabe, por que ele não muda? Por que ele não melhora? Por que ele não para de fazer essas coisas? Por uma resposta bem simples. Saber não significa sentir. Saber não significa se importar. E aqui entra a diferença entre conhecimento e empatia. E as vítimas ficam muito confusas com isso, tá? Uma pessoa empática, ela vê o sofrimento do outro e isso gera um desconforto. Ela tende a refletir, ela tende a reparar, ela tende a corrigir, ela tende a rever os seus comportamentos, tá? Já o narcisista, ele pode compreender intelectualmente o que você está sofrendo sem realmente se conectar emocionalmente com isso. Traduzindo, ele não se importa, tá? Ele entende, mas ele não sente da mesma forma, tá? Já é de conhecimento de todos que pessoas com transtorno de personalidade narcisista não sentem empatia, ou se sentem, muitas vezes é minúscula, tá? Então, às vezes, o próprio narcisista, às vezes não, eu diria que muitas vezes, né, quase sempre, ele usa o seu sofrimento. Então, o seu sofrimento se torna ferramenta importante para o relacionamento com uma pessoa narcisista, para o abuso. Senão, o abuso não existiria, tá? Porque algumas vítimas, elas percebem que quanto mais vulnerável elas vão ficando, mais controle a pessoa narcisista exerce. Porque o narcisista, ele aprende o que faz você sentir culpa, o que faz você correr atrás, o que faz você ceder e o que faz você permanecer dentro do ciclo, dentro de uma relação assim. E ele pode utilizar esse conhecimento para manter a dinâmica funcionando. Agora, o que as pessoas não entendem é que o foco dele não é você. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas são extremamente ególatras. Elas possuem um olhar somente para si, apesar de muitas vezes parecer que é empático, apesar de muitas vezes parecer
que te dá afeto, apesar de muitas vezes parecer que se preocupa, tá? Mas isso não é verdade. E isso é importante você entender, porque a vítima, ela se pergunta, né? Como que ele conseguiu fazer isso comigo? Uma resposta bem simples, você faria o mesmo? Você teria a capacidade de humilhar, de destruir, de prejudicar, de manipular, de tirar benefícios de uma relação? Não, por quê? Porque você tem empatia, porque você se preocupa, porque você pensa em não ferir as pessoas que você ama. Então a resposta ela acaba sendo muito óbvia e a gente não consegue enxergar, e tá tudo bem, porque todos nós às vezes não temos essa capacidade de perceber e entender, né? Eu já vivi isso também. Então, a pessoa faz isso com você justamente porque ela não se importa. Então, essa pergunta, né? Como que ele consegue fazer isso comigo? Né, é uma pergunta que eu diria errada. É uma compreensão errada das coisas, porque a vítima acredita que o narcisista é capaz de sentir ou entender as coisas da mesma forma que ela. E o viés correto para essa pergunta é o que ele estava tentando conseguir para si mesmo. Essa é a forma correta da gente pensar e entender. E geralmente o que ele estava tentando conseguir para si mesmo é validação, controle, admiração, atenção e suprimento emocional, que é o que é buscado dentro de uma relação com a pessoa com transtorno de personalidade. Então, quando alguém está excessivamente focado nas próprias necessidades, o sofrimento do outro vira detalhe secundário. É a questão da empatia que eu falei para vocês. E o erro que mantém muitas vítimas preso a isso, a essa dinâmica, a toda essa dificuldade de compreensão, é que muitas vezes elas acreditam que se conseguir mostrar o tamanho da dor dela, o narcisista finalmente mudará. Isso não é verdade, isso não acontece. E aí as vítimas passam anos tentando explicar, tentando convencer, tentando fazer o outro entender. Mas o problema raramente é falta de explicação. Quem aqui já não tentou explicar? Eu já tentei tantas vezes quando eu me relacionei com pessoas com transtorno de personalidade, explicar meu ponto de vista, o que estava me causando tanta dor, o que estava prejudicando a relação, o que estava me fazendo mal e fazendo mal para a relação. Só que a maioria das vezes essa pessoa narcisista já sabe e você fica fazendo papel, né? O papel da pessoa salvadora, que fica tentando explicar, tentando justificar. Eu já relatei aqui em lives que uma vez eu fui traído numa das minhas relações e eu me vi tentando explicar pra pessoa por que eu tava sofrendo por ser traído, porque a pessoa não entendia. É óbvio, é tão óbvio, né, que essa pessoa não se importa, mas a gente que às vezes tem sentimento, ama, tá apaixonado, apaixonada, né, tem empatia, dá o benefício da dúvida para pessoas assim, tá? Com transtorno de personalidade. E isso vai fazendo a gente sucumbir, a gente sofrer, a gente ir se destruindo emocionalmente. E a questão é que compreender sua dor não significa estar disposto a mudar o próprio comportamento. A manipulação de pessoas assim é deliberada, por mais que seja difícil de conceber essa ideia. Existe uma coisa chamada consciência factual, a consciência dos fatos. E existe uma coisa chamada consciência emocional. O narcisista ele possui a consciência factual. Ele entende os fatos, ele entende as consequências, os comportamentos. Senão, ele nem conseguiria manipular, tá? E eu diria que a maior prova que você pode ter disso é que os abusos eles não acontecem na frente dos outros. Na frente dos outros, ele é aquele pai exemplar de família, ele é aquele marido incrível, aquela esposa maravilhosa, aquela mãe incrível, aquela pessoa que todo mundo ama. Essa pessoa é incrível socialmente falando. E se acontece, né, o abuso na frente dos outros, ele é feito de uma maneira que você parece o vilão, que você parece a vilã. E isso é feito como forma de punição. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele sabe muito bem que ele está te destruindo. E isso tem um propósito que as vítimas não conseguem alcançar, não conseguem entender. É um propósito pautado na falta de conexão, na falta de conexão emocional que pessoas com transtorno de personalidade narcisista possuem, na falta de empatia, porque não se importa, né, com a sua dor, com o que está acontecendo, na busca por controle, na busca por suprimento dentro das relações, e as relações são transacionais. Agora, quanto à consciência emocional, né,
ter consciência da dor que ele causa, né? Ele tem consciência, né? Porque ele tem consciência dos fatos. Mas ter consciência da dor que ele causa simplesmente é algo impossível, tá? Porque justamente por causa do prejuízo à empatia presente no transtorno, que é já conhecido por todos que acompanham esse canal ou que estão se informando sobre o narcisismo, né? Ele não se importa. O que ele faz, os comportamentos dele, os prejuízos emocionais não causam impacto nessa pessoa. E o que não causa impacto não gera arrependimento, não gera aprendizado e muito menos gera mudanças. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: ele sabia que estava me destruindo? Não é isso que você tem que perguntar, né? A pergunta mais importante é: se ele viu meu sofrimento tantas vezes e continuou fazendo as mesmas coisas, o que isso me diz sobre essa relação que eu estou vivendo? A resposta para essa pergunta costuma ser muito difícil, mas é útil para a recuperação de quem está dentro de um relacionamento com um narcisista, né? É útil para a vítima tentar descobrir o que acontece, é muito mais útil do que a vítima tentar descobrir o que acontece dentro da cabeça do narcisista. E a vítima, muitas vezes, num processo de vínculo traumático, fica tentando justificar, fica tentando racionalizar, tem dificuldades de sair de dentro da relação, de uma relação que os comportamentos vão destruindo ela pouco a pouco. A vítima, ela sente-se presa a essa relação. Fora isso, existe um mecanismo da dissonância cognitiva, que é a dúvida que você tem se essa pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, ou se ela é um monstro, se ela é um médico, se ela é pobrezinha, né? Não sabe se comportar, se ela não sabe se relacionar, se ela é fechada, se ela tem uma ferida. E nada disso é verdade, gente. Pessoas com transtorno de personalidade têm um senso de direito e merecimento distorcido. Elas acreditam que elas podem controlar, que elas podem manipular, que elas podem machucar, que elas podem ferir justamente para extrair validação, suprimento, atenção e admiração. É o senso de direito totalmente distorcido, totalmente errado. O abuso acontece justamente por conta do senso de merecimento distorcido. E não por causa de uma ferida, não porque essa pessoa sofreu na infância, não porque ela é coitada. É um senso de merecimento. Eu mereço, eu posso abusar, eu posso tudo. Então, se você vive dentro de uma relação abusiva e você está se perguntando se essa pessoa sabe o que ela faz, por que eles se fazem de desentendidos, né? Quem nunca viu isso? Porque parece que não sabem, né? Parece João sem braço. Alguém aqui já se relacionou com João sem braço? Eu várias vezes, tá? Então é o famoso, né? João sem braço ou a Maria sem braço, né? É um ditado popular. Isso não é verdade, tá? Porque enquanto isso vai acontecendo, enquanto você acha que essa pessoa não sabe, enquanto você acha que está tudo bem, enquanto você justifica, essa pessoa vai te destruindo. E muitas vezes, sem perceber, ainda por trás de tudo isso, ainda tem a questão da inveja patológica que acomete o transtorno. Você sabia que todo narcisista é invejoso patológico? E isso não sou eu que estou falando, isso está no DSM-5, tá? Então, essa inveja justamente vem de encontro, muitas vezes, para acabar com o brilho da vítima, acabar com os sentimentos saudáveis, com a empatia, com a capacidade de amar, com a afabilidade, com a tolerância, com a lealdade, com todas as suas qualidades nobres, de forma que as vítimas acabam suas relações com o emocional, psicológico e a sua identidade totalmente destruído. Então, agora, se pergunte, né? O que essa relação tem feito com você? Quais os impactos que essa relação causa em você? Quais as mudanças que você já notou ao longo dos meses ou ao longo dos anos? Nenhuma? Será que nada mudou e você se vê num ciclo repetindo e repetindo e repetindo os mesmos problemas e caos criados pela pessoa narcisista? Coloca tudo isso na balança e avalie o quanto isso tem sido prejudicial, o quanto tem feito você perder tempo. E, gente, tempo não volta mais. Quantas vítimas ficam anos dentro de uma relação e o maior arrependimento delas é ter passado tantos anos ao lado de uma pessoa assim, né? Quando ela poderia ter uma relação saudável, poderia ser feliz sozinha. Eu acredito, sinceramente, que você é muito mais feliz sozinho ou sozinha acompanhado de uma pessoa do que acompanhado de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, porque é impossível você ter paz e ser feliz ao lado de uma pessoa assim. Você vive momentos, né, de uma pseudo-felicidade que essa pessoa te proporciona como migalhas, mas uma verdadeira realização
emocional, de estar do lado de alguém, de saber que você pode contar, de que você vai ser feliz, de que essa pessoa realmente está do seu lado, te apoia, te ajuda, isso você nunca vai sentir, tá? Então, ter autocompaixão por si mesmo é reconhecer todos esses mecanismos. É você entender que mesmo quando nós amamos uma pessoa, dizer não, colocar limites, se afastar, se blindar, também é um ato de auto-amor, de autocompaixão, de se querer bem. E a gente não pode fazer bem para os outros se a gente não quer bem a si mesmo primeiramente, tá? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm comportamentos destrutivos e a falta de empatia faz com que elas não se importem com todo esse impacto que eu estou falando nesse vídeo aqui na vida de vocês. Então, se você, né, que está assistindo esse vídeo, deixa pra lá, não se importa com esse impacto, né, fica justificando, fica racionalizando, quem que vai querer bem a você mesmo a não ser a sua própria pessoa, a você mesmo, né? Não tem como você abrir mão de si e achar que uma outra pessoa vai te salvar. Você primeiramente precisa querer o seu bem, querer a sua vitória, querer o seu sucesso, querer a sua felicidade. E isso às vezes requer o quê? Passos árduos de autoconhecimento, de buscas, de conhecer sobre o transtorno e às vezes se blindar de relações assim, ou entrar em contato zero, ou se não contato zero, né, se afastar, ou administrar tempo com essa pessoa, se blindar emocionalmente para que você não sofra mais com uma relação abusiva, tóxica, que lhe faz mal e não te traz nada de bom. Então, se essa pessoa sabe que está te destruindo, sim, ela sabe plenamente sobre isso, ela tem todas as informações e não se engane com o João sem braço, ou com o João bobo, né? Com a pessoa que, eu não sei nada, não tô entendendo, porque isso não é verdade, tá bom? Então, um forte abraço e aguardo vocês aí no próximo vídeo.